Hi pessoal, eu sou o Vic Sensei, seja bem-vindo ao Ideias e Fragmentos. Bom, eu quero falar um pouco com vocês sobre a síndrome da oitava série. Bom, como nós já falamos, é uma síndrome que ocorre normalmente durante o período da oitava série. Eu sei porque eu já tive essa síndrome, até brinco com os meus amigos, tudo. E não é uma síndrome genética, ou seja, não é algo que vai se manifestar no meu corpo diretamente, entende? Ou que vai atrapalhar em uma coisa pelo resto da minha vida. Não, é um simples período que normalmente muitas crianças têm nesse período da infância, em que elas criam um mundo imaginário, não só um amigo imaginário, como muitos já podem ter tido, até alguns não lembro, mas tiveram. Mas a gente cria um mundo inteiro só nosso, onde normalmente a gente busca como uma fuga do mundo atual. Normalmente isso é por causa de algum trauma ou algum problema, alguma situação. Eu mesmo acredito que no meu caso era mais de uma forma inocente para mim ir para um mundo onde eu poderia ter aquilo que eu não tinha nesse mundo. Vamos dar um exemplo. Falar um pouco sobre isso. Eu sempre fui de uma família pobre. Hoje em dia a gente temos uma condição maior, tudo, onde eu trabalho, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, onde a gente tem como gerir muito mais se comparado ao que eu tinha na época. Até vocês podem ver, tem uma bagunça aqui atrás, eu tenho muitas coisas, minhas câmeras, muita coisa mesmo, pessoal. E eu até brinco, pessoal, é muita coisa que tem no quarto, mas eu nem tinha quarto. Até 6 anos atrás eu não tinha quarto, eu dormia no chão, pessoal. Então eu acredito, e isso não que tenha acontecido há 6 anos atrás, mas quando eu era pequeno eu fugia para um mundo só meu, porque nesse mundo eu poderia ter tudo. Porque na imaginação você pode ter tudo. Você pode voar, você pode simplesmente desaparecer quando as coisas ficarem ruins. Mas aí que está a questão. Muitas pessoas acabam entrando nessa síndrome e não saem, mesmo após a oitava série. Elas continuam nisso porque o trauma que elas tiveram é muito maior. E quando eu digo muito maior, pessoal, eu quero fazer uma relevância na psicologia, que seria: o que é um pequeno problema para mim, para você pode ser uma montanha. O que é para você uma montanha, para mim pode ser muito pequeno. Então, muitas vezes você pode olhar uma pessoa e falar: mas ela só teve um problema, só morreu o cachorro dela. Por que ela está tão triste? Como você pode olhar para outra pessoa e falar: ela deveria estar triste porque morreu um membro da família e ela não está triste. Não porque ela está errada, mas tem pessoas que cognitivamente agem de formas diferentes a uma determinada situação. Tem pessoas que emocionalmente são mais fortes, tem pessoas que são um pouco mais frágeis emocionalmente. Então isso vai sim afetar de formas diferentes. E há pessoas que infelizmente acabam se perdendo nisso. E eu não vou dizer que é loucura, que é um problema mental, não, mas que elas fogem de uma forma em que esse mundo já não tem mais graça, não tem mais um elo que segure elas aqui. É muito melhor o outro mundo, porque no outro mundo ela não precisa sentir dor, ela não precisa sofrer. E eu já vi isso trabalhando junto com outras pessoas, junto com jovens, né? E alguns desses jovens que foram abusados ou tiveram algum problema em casa muito grave, que eles entraram nesse processo mental para fugir daquela situação. Então é uma coisa que eles utilizam como fuga. Tem aqueles que vão utilizar algum entorpecente, alguma droga, alguma outra coisa, mas eles usaram apenas a própria mente para fugir. Eu mesmo tive, que nem falei pra vocês, porque na minha imaginação eu poderia ter tudo no meu mundo, entendeu? Então por isso que eu criei ele. Eu não tenho vergonha de falar disso, pelo contrário, eu gosto de debater sobre esse assunto, mesmo porque hoje em dia eu já tenho uma cabeça diferente, eu sei o que é real e o que não é real. Na verdade, desde pequeno eu já sabia diferenciar, eu sabia que Papai Noel não existia, eu sabia que Coelhinho da Páscoa não existia. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que você tem que ter sempre uma balança, um equilíbrio nesse quesito. Ao mesmo ponto
em que você deve saber que esse é o mundo real, onde você vive, onde você interage com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas à sua volta, você também tem que ter sim um ponto imaginário, porque é através da imaginação que a gente vai encontrar soluções para os nossos problemas. E eu acredito que foi através da minha autoimaginação que hoje em dia eu faço roleplay games, que eu desenho, escrevo, porque é um hobby que eu tenho hoje em dia. Liberar toda essa minha imaginação através de textos, histórias. E eu acho que tem um lado positivo nisso, em você utilizar a sua imaginação para criar mundos novos. Você só não pode se esquecer deste, é claro. Mas sempre tem uma questão por detrás disso. Muitas vezes você pode ver, talvez na escola, se for alguém mais jovem assistindo esse vídeo, mas o meu amigo, ele acha que existe um outro mundo, essa coisa, e ele acha que é um super-herói e que tem poderes. Cara, um zombie não vai dar risada ou fazer bullying contra este, porque você não sabe o que problema levou a ele fugir disso. Pelo contrário, seria bom, é claro, ter um acompanhamento. Você, não, no caso, uma criança com a outra, claro, um professor, alguma coisa, tem um acompanhamento com este, que normalmente, como eu falei, a síndrome da oitava série normalmente acontece nesse período, mas pode acontecer com outras pessoas à sua volta. Vamos dar um exemplo, familiares. Um meu irmão mais novo, um meu irmão mais velho. Cara, não vá zombar da pessoa. Uma pessoa que tem um problema, você não pode zombar dela, você tem que ajudá-la. E eu costumo dizer que a melhor ajuda que existe para quem tem um problema na mente é o amor. Se você, rir daquela pessoa, talvez seja exatamente por isso, porque outras pessoas estão rindo dela, que ela está procurando uma fuga. Tem uma obra, não vou estar falando sobre ela nesse vídeo, vou estar fazendo um vídeo individual, analisando ela com vocês, mas que ela é muito bacana, vou estar deixando o nome abaixo, Tino Bui. É muito bacana porque ele trabalha isso. Ele tem, no caso, além de todos os personagens, tem o protagonista que ele teve essa síndrome. Depois que ele passou, que ele mudou de colégio, tudo, ele faz com que as pessoas não saibam que ele tem. Ele tenta esconder o máximo possível porque ele tem vergonha daquilo dali. E ele acaba se encontrando com uma garota que já tinha conhecido ele no passado, e ela tem essa síndrome, notando que ela acredita que ele e ela não pertencem àquele mundo. Há outros personagens ali que também tem. E você percebe que cada um deles teve numa trama para chegar naquela situação. É por isso que eu gosto muito de animes, gosto muito de histórias, porque elas trabalham essa ideia de dentro ali. Além de toda a comédia que tem, é claro, para quem só quer assistir a obra, tem essa análise ali dentro, onde você vai perceber que eles estão fugindo de um medo deles, por isso que eles criaram esse mundo. Mas você também consegue notar que o personagem protagonista, por mais que ele sabe que aquilo não é real, mas em algumas situações ele utiliza daquela imaginação para ajudar as pessoas que estão próximas dele. Bom, pessoal, eu sou o Vic Sensei e até o próximo vídeo.